Uma boa tarde a todos, na santa e preciosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, é com muita alegria em nosso coração, mais uma vez, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de poder estar aqui, compartilhando aí de mais uma porção da palavra do Senhor juntamente com você. E isso muito alegra o nosso coração, conforme expressamos todos os dias. E a você que está conosco, o nosso desejo é que as bênçãos do Senhor continuem presentes na sua vida, onde quer que você estiver, que você venha a ser alcançado pela graça do Senhor na tarde desse dia. Queridos, para a meditação, o livro é Hebreus capítulo de número 12. Apenas o versículo de número 15, que assim vai dizer a palavra do Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Que a ação reveladora do Espírito Santo de nosso Deus possa ser presente aí no seu entendimento, para que você possa aprender e guardar mais uma porção da palavra do Senhor. Queridos, por certo, em algum momento da nossa vida, um dia você ficou fora de uma determinada situação que isso te entristeceu, que isso causou e trouxe para você prejuízos, né? Infelizmente são fatos que vêm a nos acontecer, mas alguma coisa que nós gostaríamos de estar e ficamos de fora. Não teve a vaga para nós, ficamos de fora. Um concurso, por exemplo, quando você almejou tanto e nos resultados ali você viu que seu nome estava fora, né? Uma vaga de emprego, uma coisa qualquer que você ficou de fora, mas que isso aí trouxe tristeza no seu coração, trouxe prejuízos para você. Por quê? Porque ficar de fora não era o que você gostaria. E infelizmente isso já deve ter acontecido com pelo menos a maioria de nós. Eu mesmo já passei por isso, né? Em concurso, eu sei que isso dói. Eu sei que isso não é bom, né? Ficar de fora, né? Nestas questões não é bom quando nós almejamos, né? Estar inserido dentro das vagas ou dentro daquele sonho, né, que a gente às vezes almeja e outro ocupa aí o nosso lugar. Queridos, estou falando isso por quê? Porque a palavra do Senhor aqui, ela vai nos chamar a atenção para algo muito interessante. A palavra do Senhor vai nos chamar a atenção para algo que é muito sério e que, quando nós passamos por cima desta instrução, desta orientação da parte do Senhor, nós contabilizamos muitos prejuízos, deixamos de ganhar e receber muitas bênçãos da parte de Deus por não conhecer mesmo a sua palavra, por não conhecer a sua vontade. O livro que nós acabamos de ler, Hebreus, capítulo 12, apenas o versículo de número 15, a palavra vai dizer assim: cuide que ninguém se exclua da graça de Deus. Eu gostaria de chamar a atenção somente para esta parte, nós vamos ficar concentrados somente aqui. Cuide-se que ninguém se exclua da graça de Deus. Primeira coisa que eu tenho que entender aqui é saber o que é a graça de Deus, né? O que é a graça de Deus? Muitas vezes a gente usa essa expressão, a graça é a graça de Deus, é a graça de Deus, mas para muitas pessoas falta a compreensão do que seria a graça de Deus. Nós entendemos que a graça de Deus é o favor da parte do Senhor para mim e para você, ainda que nós não temos merecimento nenhum. Mas o favor do Senhor é presente. Então é a graça do Senhor operando em nossa vida. Então o que a palavra do Senhor vai nos orientar, vai chamar a nossa atenção aqui, é cuidado. E o cuidado que o Senhor nos chama a atenção aqui é para que nós não venhamos estar fora
desta graça. O cuidado que o Senhor chama é como se ele falasse assim: ei, meu filho, olha, deixa eu te dar uma orientação aqui. Cuide-se, cuide-se, mas cuide bem, com todo carinho, com toda a dedicação, para que você jamais venha estar fora, ou seja, para que você jamais possa estar excluído da graça de Deus. Porque quando um homem está excluído da graça de Deus, nós vamos entender que ele está desprotegido. Quando um homem está excluído da graça de Deus, nós vamos entender que ele está sozinho. Quando um homem está excluído da graça de Deus, nós vamos entender que ele está trabalhando em prol da sobrevivência com as suas próprias forças. E não é isso que o Senhor tem para mim e para você. Uma vez pregando aqui, anunciando a palavra do Senhor aqui, o que nós falamos aqui foi que o homem não foi feito, o ser humano não foi feito para viver independente do céu. Nós não somos emancipados do céu. Podemos não concordar com isso, mas nós não fomos feitos para isso. Nós dependemos do Senhor todos os dias da nossa existência e ao longo do dia todos os seus momentos. Esta é a nossa realidade. Vivemos em função da graça do Senhor. E nós não podemos deixar de reconhecer isso e nem de querer continuar na graça do Senhor. Então a palavra do Senhor nos chama a atenção justamente para isso aí. Cuidado para que ninguém fique fora da graça de Deus. Por quê? Porque o homem que está fora da graça de Deus, ele só contabiliza prejuízos, querido. Ele vai batalhar e não vai chegar em lugar nenhum. Com as suas próprias forças, não. Daí o entendimento da palavra do Senhor para mim e para você é: meu filho, tenha cuidado. É como se ele falasse assim: te agarre nesta verdade, porque esta verdade é o que você necessita. Esta verdade é o que é melhor para você. Esta verdade é o que vai suprir as suas necessidades, tanto nas questões físicas quanto espirituais. É a graça do Senhor. E a graça do Senhor se apresenta nas suas mais variadas formas, suprindo toda a necessidade de um ser humano, desde questão física quanto espiritual. Desde o nosso dia a dia aqui até a salvação da sua alma. Então nós não podemos estar afastados dessa graça. Eu não sei qual que é o seu entendimento a esse respeito, mas uma coisa eu sei: que o ser humano, sem a graça de Deus, representada aí pela presença do Senhor na sua vida, o ser humano que ainda ele não é possuidor disto, a sua situação espiritual, querido, ainda está por resolver. Ele pode ser uma pessoa que nessa terra muito bem resolvida, muito bem resolvida mesmo, aquela pessoa digna de ser um exemplo, mas nas questões espirituais ainda você vive um fracasso. O homem sem a graça, ele vive um fracasso, se nós dependemos da graça de Deus. Aí se você virar para mim e falar assim: mas tudo bem, a Bíblia, a palavra do Senhor me convida a eu estar atento a estas questões, a eu estar atento para que eu não venha estar excluído da graça. Mas qual é o benefício que isso traz para mim? Se você me fizer essa pergunta, eu te respondo também dentro da palavra do Senhor, para nós concluirmos aqui 3 benefícios, apenas 3 benefícios de uma série de muitos. Apenas 3 benefícios aqui para a gente concluir bem rapidinho. O primeiro grande benefício que a graça de Deus ela traz para mim e para a sua vida, guarda isso: suprimento. Suprimento. Promessa de suprimento, querido.
de ter necessidades supridas. A palavra do Senhor, no livro de Filipenses, no capítulo de número 14, versículo de número 19, a palavra do Senhor vai dizer assim: meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Aleluia. É o Senhor, querido. É o Senhor que tem provido para mim e para você. É o Senhor que tem nos dado força. É o Senhor que tem nos dado condição. É o Senhor que tem nos dado inteligência. É o Senhor que tem nos dado as oportunidades. É o Senhor que tem nos dado a bênção. É o Senhor que é presente. Nós não podemos desmerecer a pessoa do Senhor operando em nossa vida, em favor de nossas finanças, em favor de nossa família. O Senhor, querido. Nós não podemos ser ingratos a esse povo. É o Senhor que tem cuidado de nós. Por isso nós temos que reconhecer a graça de Deus na nossa vida. Segundo, direção, orientação, aconselhamento. Um dia nós trabalhando aqui, nós falamos que uma pessoa bem assessorada, uma pessoa que bem orientada, uma pessoa que bem aconselhada, com palavras sábias que traz edificação, crescimento, uma pessoa dessa só tende a ganhar. Por quê? Porque ela está cercada de sábias palavras que estão preparando ela, e as suas decisões serão acertadas. E é o que a palavra do Senhor faz comigo e com você. E isso é muito sério, querido. Muitas pessoas hoje, por suas más decisões, tiveram grandes prejuízos. Muitas pessoas hoje, por não atentar para o direcionamento da palavra do Senhor e se direcionar por conta própria, guiado pelas suas emoções, fizeram muita bobagem. Grandes bobagens, que trouxeram grandes marcas, das quais não tem como mais ser apagadas. O prejuízo já está instalado. Na vida de muitos, o caos já está instalado. Não tem como mais voltar. Daí a importância da palavra do Senhor. É a graça que supre as minhas necessidades também, no que se diz respeito à orientação, o direcionamento, o caminho a seguir. E no livro de Salmo, no capítulo de número 32, versículo de número 8, a palavra do Senhor vai dizer assim: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve a seguir, e guiar-te-ei com os meus olhos. Aleluia. Que coisa maravilhosa, querido. É o Senhor. Ele te mostra o caminho, Ele te apresenta o caminho, e Ele te promove a orientação necessária para que você permaneça nesse caminho. É o que o Senhor faz, é a graça do Senhor operando na nossa vida, trazendo orientação, direcionamento, aconselhamento. Para quê? Para que a minha decisão, a sua decisão, venha a ser acertada. São coisas certas, queridos. Nossa vida ela é formada de decisões. Vivemos as consequências, o retorno de nossas decisões. Então, se somos pessoas despreparadas, influenciadas pela nossa própria emoção, influenciadas por aquelas pessoas que não têm o de bom para nos passar, consequentemente, nossas escolhas serão terríveis, com consequências tenebrosas. É por isso que nós não podemos desprezar a palavra do Senhor. A orientação da palavra do Senhor acerca do seu comportamento, acerca do meu comportamento, é visando de melhor para mim e para você. É o Salmo capítulo 119, versículo 105, quando fala que é a palavra do Senhor, ou seja, é a orientação do Senhor, é como lâmpada para os meus pés, né? Ou seja, que me faz estar enxergando onde eu estou pisando. E quem sabe onde está pisando está em segurança, não pega o caminho errado.
não vive o engano. Então esse é um outro grande benefício da palavra do Senhor, né? Para mim e para a sua vida, a graça de Deus que me traz orientação e o direcionamento para a minha vida. E para a gente fechar aí, não é? A graça do Senhor, ela traz para nós a salvação. Glória a Deus. A graça do Senhor se apresenta de muitas formas, querido. Nós não podemos ficar somente com aquilo que nos beneficia aqui nessa terra. A palavra do Senhor vai dizer: se eu esperar do Senhor somente aqui nessa terra, ou seja, o que ele está dizendo é: se você esperar, se você querer do Senhor somente para as coisas desta terra, a palavra do Senhor nos qualifica como sendo miserável, sem entendimento, digno de dó. É a forma que a palavra do Senhor nos qualifica. Por quê? Porque o Senhor tem muito mais além daquilo que os seus olhos contemplam nessa terra. E a graça do Senhor promove isso também, a salvação. Então não queira ficar simplesmente com as bênçãos materiais que a graça do Senhor pode trazer, que a graça do Senhor opera em seu favor e em favor da família, mas queira também as bênçãos espirituais que a graça do Senhor pode operar na sua vida e na sua família. E uma delas é a salvação em Cristo Jesus. Não despreze essa oportunidade, querido. O livro de Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 8, a palavra do Senhor vai dizer assim: pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós. Ou seja, isso não é coisa de ser humano. Isso não é coisa de ser humano, né? Mas é dom de Deus. Não é por merecimento humano, não é por capacidade humana, nem por feitos humanos. É a graça do Senhor operando na nossa vida e nos dando esta oportunidade. Conforme a palavra do Senhor, Ele expressa o seu amor pelo mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele, sem exceção, todo aquele que nele crê. Não venha perecer, mas que tenha a vida eterna. Então está à disposição de todos, querido. Sem exceção, está à disposição de todos. A salvação, ela não é como um concurso com vagas limitadas, não. Ela é para todos quanto querem. Mas tem que querer. Mas tem que querer. Né? E para que eu queira, eu tenho que obedecer. E para que eu viva, para que eu receba, para que a salvação seja uma realidade, tem que haver um entendimento acerca da palavra do Senhor, dos projetos do Senhor, dos planos do Senhor para mim e para a sua vida. E isso aí está à disposição de todos quanto querem. E infelizmente está para todos, mas nem todos terão. Está para todos, mas nem todos estão dando importância a isso. Está para todos, mas nem todos têm levado isso a sério. Isso é muito sério. Aqui nós estamos falando de questões que têm peso de eternidade. Então fique aí o alerta na tarde desse dia. O que o Senhor tem para nós é que você venha entender que você não pode estar afastado da graça do Senhor. A graça do Senhor que se apresenta, né, de várias formas, suprindo suas necessidades aqui nesta terra, suprindo necessidades espirituais. Uma coisa eu sei, que você não pode estar fora da graça do Senhor. E a palavra do Senhor nos orienta: cuidado para que ninguém se exclua, porque isso aí é questão de sobrevivência. Que Deus te abençoe, que Deus te dê esse entendimento, para que você possa reconhecer o agir da graça do Senhor em todas as áreas de sua vida. Pai, muito obrigado, porque o Senhor é bom e a bondade do Senhor tem sido presente em nós.
Assim nós oramos agradecidos, meu Deus, porque a palavra do Senhor mais uma vez nos orienta. A palavra do Senhor mais uma vez nos esclarece a importância, Senhor, da Tua palavra. Que o Senhor esteja abençoando cada um dos que estão conosco nesse momento. Aqueles que hão de ouvir esta palavra, Senhor, depois. Que o Senhor traga entendimento acerca da importância da graça do Senhor, da graça que traz suprimento, da graça que traz direcionamento, da graça que traz salvação. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus, pela Tua bondade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.